Olá, amigos. Este é o seu programa Tempo de Letras, que agora está indo para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, apresentado, como sempre, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Letras da Faculdade de Letras da PUC do Rio Grande do Sul. Hoje temos para conversar conosco Moacir Scliar, um dos grandes escritores da moderna literatura brasileira, traduzido em vários idiomas, com ampla repercussão crítica e de público, é ficcionista, ensaísta e também médico de saúde pública. Moacir, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. É um prazer te receber, especialmente nesse ano que estás comemorando 40 anos de vida literária, né, porque saiu há 40 anos uma coletânea da qual participaste, chamada Nove do Sul. De fato, eu preferia estar comemorando 40 anos de vida, ou 20 anos seria melhor ainda. Mas o tempo passa e, de repente, fazem 4 décadas, né? Que, aliás, é uma data simbólica, porque diz a Bíblia que os hebreus, conduzidos por Moisés, vagaram 40 anos no deserto até achar o seu destino. O que tu acha? É muito tempo esses 40 anos, agora já dá para pensar como Moisés? Na antiguidade era o tempo de uma geração, não é? Porque a expectativa de vida era menor. Hoje, as pessoas vivem mais, até os escritores vivem mais, porque havia época que os escritores morriam precocemente, né? Eu uma vez fiz um estudo que é meio médico e meio literário sobre a expectativa de vida dos contistas, né? Contistas morriam muito cedo, né? Raramente passavam dos 40 anos. Kafka morreu com 40 e poucos anos, Edgar Allan Poe com 40 e poucos também. Mais cedo que eles, só os poetas, né? Como o Castro Alves, claro, que morreu com 24 anos, mas é que os poetas tinham tuberculose, os contistas não. Mas 40 anos se passaram e o que a gente evoca é um grupo de, naquela época, jovens escritores em busca de seu público, né, que se reúnem então para fazer essa antologia de contos que, acredito eu, foi a primeira publicada no Rio Grande do Sul. Pois é. E como é que foi assim a escolha das pessoas e tal? Eu acho importante esse teu depoimento, né? O que... Editor, essa coisa toda. Exato. A ideia saiu da minha cabeça. Eu era um jovem estudante de medicina e muito inquieto, tanto na medicina como na literatura. Estava no início ou fim de curso? Não, eu estava terminando o curso. Estava terminando meu curso. E tinha um amigo que é escritor brilhante, aliás, Carlos Stein, e discutindo com ele essa ideia, resolvemos ir atrás de gente, né? E nessa busca nós revelamos, de repente, assim, figuras literárias que ainda não eram muito conhecidas. Eu vou dar um exemplo: o escritor Josué Guimarães, que era extremamente conhecido como jornalista, mas ainda não era conhecido como escritor. Ele era o mais velho do grupo, né? Ele era o mais velho do grupo. Mesmo assim ainda era um homem moço. Mas era meio reticente em publicar, e, né, não era meio cético em relação a livro, com toda a razão, né? E nós fomos atrás dele, me lembro, fomos lá no apartamento onde ele morava e tal, tivemos que convencê-lo, e ele tirou da gaveta lá os originais e nos entregou esses originais, né? Tinha muitos jornalistas, Rui Carlos Osterman, que era já um jornalista esportivo muito conhecido, e tinha também talentos femininos, Lara de Lemos, que já era conhecida como jornalista, como cronista, e a jovem Tânia Failás, que era realmente assim, uma revelação, porque muito moça, ela já tinha um domínio espantoso da forma literária. Parece que foram esses que continuaram a publicar, não é? Com maior ou menor frequência. Porque do grupo dos 9. Vários sumiram, né? Isso é uma coisa curiosa, que esses talentos literários que surgem, brilham e de repente desaparecem, né? Arrastados pela vida, vamos dizer assim. E no teu caso, tu foste arrastado pela literatura.
né? Logo depois tu passaste então a publicar teus livros individuais, que hoje são quantos? Mais de 50, não sei nem sei quanto. Pela última conta, 57. 57, isso é uma coisa espantosa. Mas não foi imediatamente, porque logo depois de publicar O Nove do Sul, eu resolvi publicar meu próprio livro, que se chamou Histórias de Médico em Formação, porque eram as minhas histórias de estudante de medicina. Saiu no mesmo ano, depois do Nove do Sul. Foi a mesma editora, foi um sucesso por duas razões. Primeiro, porque a edição era muito pequena, e segundo, porque meus pais obrigaram todos os vizinhos a comprar vários exemplares. E assim eu era um escritor, logo escritor esgotado e triunfante, né? Porque com o meu nome na capa de um livro eu achava que tinha conquistado o mundo. Mas quando eu comecei a reler esse livro, né, que é sempre uma coisa penosa para um escritor... Logo depois de publicado. Logo depois de publicado. E com esse distanciamento que me proporcionava o fato de que agora já não eram originais, assim, era uma coisa editada e publicada, eu comecei a me dar conta dolorosamente de que aquilo não era tão bom assim quanto eu imaginava. E que tinha algumas histórias mal escritas, que tinham outras que não deviam ter sido publicadas. E o resultado disso foi um desânimo que me fez prometer que eu não ia mais escrever, né? E eu queria me dedicar à medicina, né, que é uma coisa pela qual eu sempre tive também uma grande paixão, e fiz isso, mas de vez em quando, e mesmo sem querer, quando eu pegava uma folha de papel, quando eu via eu tinha escrito um texto, né? Só que esses textos agora eu guardava, né? Guardava, relia, reescrevia, né? E 6 anos depois eu achei que aí sim podia pensar em publicar de novo. Isso é um belo ensinamento aí, né, para os jovens que seguramente querem publicar com uma sofreguidão, às vezes. É compreensível, né? E é uma ansiedade que a gente vai perdendo à medida que avança no trabalho literário, né? E aí tu publicaste então, se não estou enganado, o Carnaval dos Animais, não foi? Exatamente, em 1968. 68. Não é um ano emblemático. Um ano emblemático é o ano que eu acho que é o auge do regime ditatorial que tinha no Brasil, com uma censura muito ativa, né? Com os escritores muito intimidados. E nesse livro, essa conjuntura histórica aparece sob a forma do estilo das histórias, né? Nessa época havia ditaduras em toda a América Latina, e acho eu, como uma reação a isso, né, surgiu aquilo que se chamou de realismo mágico ou realismo fantástico, que não era uma invenção latino-americana, mas tinha o estilo latino-americano no sentido assim, de que eram histórias em que o absurdo predominava, mas era um absurdo humorístico, satírico, né? Que ao fim e ao cabo falava dessa situação de opressão que viviam os países latino-americanos. E nós, estou falando da minha geração literária, foi muito influenciada por isso, né? E o resultado, então, foram essas histórias, né? Que, para minha surpresa, agradável surpresa, foram muito bem recebidas. Inclusive um crítico do porte do Wilson Martins, né, que era assim uma grande autoridade. Muito exigente. Muito exigente, publicou no Estado de São Paulo, que era uma referência nacional, uma resenha sobre esse livro muito elogiosa, né? E isso realmente representou um estímulo, né? Até aí nós temos então o Marcílio Scliar contista, né? Nesse momento da publicação, tanto da antologia quanto depois do Carnaval dos Animais, tu já tinha ideia de, bom, vou escrever romance também, ou isso surgiu no decorrer da trajetória? Não, isso surgiu no decorrer da trajetória. Eu acho que no Brasil, grande parte dos escritores começam como contistas e depois se transformam em romancistas. É verdade. E se transformam em romancistas por várias razões. Uma, pelo fato de que não estão satisfeitos com a história curta, né? Outra, porque são empurrados pelos editores, né? Os editores vão lá com os originais, os editores dizem, olha, teus contos são muito bons, mas não tem público para conto. Conto não vende. Conto não vende.
experimenta um romance que a gente vai olhar, né? E eu tinha escrito uma série de histórias sobre o bairro do Bonfim. O bairro de Porto Alegre, o bairro judaico, se concentra, né, a grande parte da comunidade. Exato. E que era um bairro muito pitoresco, um bairro onde a experiência da imigração ainda era muito presente, não é? E o que favorecia, assim, realmente a imaginação. E essas histórias com o denominador comum permitiam um elo de ligação, né? E assim não foi difícil transformar essas histórias num romance, né? Simplesmente eu contei a história de um personagem através de vários episódios, né? Essa técnica do romance como soma de narrativas é uma coisa assim já bastante antiga. Os ingleses trabalham muito com esse tipo de enfoque, né? De modo que não foi difícil, né? E era um livro muito importante para mim, um livro de recuperação da infância que eu já estava deixando para trás, não é? E ao mesmo tempo assim um livro que representava um tributo a uma tradição cultural, literária e emocional muito importante, não é? Que é o livro, temos que dar para o telespectador o título. A Guerra do Bonfim. Guerra do Bonfim, claro. Foi publicado em 71, né? Por uma editora do Rio de Janeiro, Expressão e Cultura. Né? E aí, do ponto de vista da recepção crítica, se tu pensar nos teus contos e no teu romance, o que deu mais certo, vamos dizer assim? Bom, é possível. Eu acho que Para ti, né? Os críticos, pelo menos pelo que eu recebo, né? Eles se interessam mais pelos contos, né? Os contos têm mobilizado mais a atenção, talvez porque, enfim, são narrativas muito candentes, narrativas curtas, né? Mas e que eu sempre acreditei na intensidade, né? Eu acho que na economia, né, no impacto, né? Que o Paul já falava, né, do efeito, né? Exatamente. O meu modelo nesse sentido é a parábola bíblica, né? Eu acho que é uma forma narrativa extremamente original, né? Porque é curta, porque vai ao ponto, né? E porque tinha capacidade de mobilizar multidões, né? A gente vê Cristo contando suas parábolas, né? E dessa maneira, assim, transmitindo uma mensagem para mas, no entanto, tu continuaste publicando romances e romances assim de uma larga receptividade, de importância no cenário da literatura brasileira. Poderia citar vários aqui, né? Mas Sentar no Jardim, né? Enfim, quer dizer, romances premiados e tudo. Então, me parece que tu conseguiste fazer aquilo, né, que é o sonho de todo ficcionista, poder se desdobrar em várias áreas da ficção. Né? Mas é que tem temas que não cabem num conto. E o Sentar no Jardim é um exemplo disso. Quando ele escreveu Sentar no Jardim, ele era um conto. Né? Era um conto, foi até publicado. Mas, em geral, quando eu escrevo um conto, eu depois esqueço, né? Quer dizer, acho que está liquidado aquele assunto, né? E eu parto para outra. Mas com o Centauro no Jardim não aconteceu isso. Essa história do Centauro continuava na minha cabeça, né? Era uma coisa até meio obsessiva, né? Eu continuava com aquele personagem estranho. Estava pedindo para ser escrito. Estava pedindo, né? E eu escrevi uma pequena novela, né? Me lembro disso, tinha 40 páginas, né? E ainda assim não era suficiente. Não te agradou, né? Não, não era, enfim, completo, né? Eu sentia que era uma coisa apressada, né? Que o assunto demandava, né? E possibilitava uma maior exploração. Para mim, sempre, quando eu falo nessas coisas, me ocorre a imagem de alguém que está numa descobre um veio, né? De alguma coisa, não vou dizer que seja veio de ouro, mas vou dizer que seja um veio de carvão, né? E de repente vai atrás e descobre cada vez mais e tal, e isso dá um entusiasmo, esse entusiasmo
reforça, né, a disposição narrativa. Então eu fui atrás desse centauro. Isso. Né? Vamos falar sobre ele logo em seguida, depois do intervalo. Fiquem por aí que já voltamos. Volta ao seu programa Tempo de Letras, entrevistando hoje, com muito prazer e muita honra para nós, o escritor Moacir Scliar. Moacir, nós temos que encerrar o assunto aquele do Centauro no Jardim, não é? Que foi o teu romance que eu, enfim, me lembrei em primeiro lugar, e acho que não por nada. Como é então que foi? E aí tu tinha então a tua novela, a novela não te agradava e... Aí eu parti para o romance. Romance. Quer dizer, eu não sabia que estava escrevendo um romance. Eu estava escrevendo alguma coisa, né? E não podia parar de escrever. Né? Isso, eu acho que essa é uma coisa, assim, muito significativa, né? Acho que o escritor deve ouvir a voz do leitor que tem dentro dele, né? E esse leitor que tinha dentro de mim pedia mais, né? E eu comecei de repente, né? Eu trabalhava muito em saúde pública nessa época, meu tempo era muito pouco, então eu varava as noites, né? Acontecia assim, de repente, sentar na máquina de escrever, que eu usava naquela época, né? Todo mundo. Notar que o dia estava clareando. Então, aí eu encerrava e ia, né, tomar café e ia trabalhar. Esse é o melhor sintoma, né? Exatamente. Esquece o tempo. E aí, quando eu terminei, né, eu estava ainda em dúvidas, né? Eu disse, pô, mas essa história é tão absurda, né? Será que compete a um homem feito estar contando essas bobagens aí? Né? E, sobretudo, médico de saúde pública e tal. Mas, enfim, né, resolvi mostrar e as pessoas gostavam, né? E o livro foi publicado pela Nova Fronteira. Nova Fronteira, né? E com uma recepção, assim, muito boa e excepcional, né? Até, considerando a média brasileira e tal. Realmente, meus cumprimentos.